Então, beleza, pessoas? Nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre retificadores, né? Então, na aula passada a gente estava vendo a parte de retificadores de meia onda. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com retificadores de onda completa. Mas vamos continuar então nessa parte de retificadores daqui, beleza? Então, só relembrando, né? Esses nossos retificadores, eles vão estar na divisão aonde a gente trabalha da conversão de energia do tipo CA para o tipo CC. Então, esses retificadores, eles têm a capacidade de converter tensões alternadas para tensões contínuas, né? Essa é a ideia geral dos retificadores. Então, retificadores ou conversores CA-CC, ok? Então, aqui o nosso retificador monofásico de onda completa, que é o que a gente vai ver hoje, o que ele tem como característica? Ele vai ter como característica uma tensão de entrada alternada, obviamente. Ele vai ter uma carga resistiva, então a gente vai primeiro fazer a análise em cima da carga resistiva, posteriormente a gente pode incrementar com a carga resistiva indutiva. E esse circuito aqui, diferente do circuito anterior, ele não vai trabalhar com apenas um diodo, mas sim com 4 diodos. Então a gente vai fazer um circuito que a gente chama de ponte retificadora, ou ponte de diodos. Então, no caso, a gente vai trabalhar com 4 diodos no total dentro desse circuito, para que a gente consiga fazer a conversão da tensão CA para a tensão CC. Vocês podem perguntar, mas Prisiado, a gente já fez isso na aula anterior, a gente já fez isso com o circuito anterior. Porém, a gente lembra que a eficiência do circuito anterior, onde a gente tinha o retificador de meia onda, era muito baixa. Então, a gente tinha um percentual de fator de conversão de aproximadamente 28% para aquele nosso circuito anterior, e onde a tensão média variava ali em torno de 38%. Então, era um retificador que era relativamente ruim. Relativamente não, é um retificador ruim. E até o Miguel perguntou, mas qual que era a utilidade dele? A utilidade dele é realmente entender esse processo para que a gente possa vir aqui para esse retificador de onda completa e fazer um circuito que seja realmente útil, realmente bacana para a gente trabalhar. Então, tenho em mente, lá do retificador de meia onda, que a eficiência dele, né, e a taxa de conversão dele eram extremamente baixas, e esse circuito aqui vai ser um circuito mais complexo, que vai ter mais componentes, mas que vai gerar para a gente uma resposta muito melhor, ok? Então, esse aqui vai ser o nosso circuito. Então, o que a gente tem aqui? Como eu comentei, a gente tem uma fonte de alimentação alternada, a gente vai ter uma carga resistiva. Sobre a carga resistiva, a gente vai ter a característica de VO. Então, a nossa tensão de saída é a tensão que eu tenho sobre o resistor, e a tensão de entrada é a tensão da própria fonte. E a gente vai ter aqui esses nossos 4 diodos, D1, D2, D3 e D4, ok? Então, esses 4 diodos aqui, eles vão ser os diodos da ponte. Então, percebam que a gente está fazendo a ligação desses diodos, todos eles em um único sentido. Então, aqui nesse exemplo, eles estão todos apontando para cima, por se assim dizer, dentro do circuito, certo? E eu tenho o D1, a princípio, em série com o D3, ou na mesma linha do D3, e o D2 em série com o D4, ou aqui na mesma linha do D4. E a minha fonte, ela é ligada entre o D1 e o D3 e entre o D2 e o D4. Então, esse nosso sinal de entrada, essa nossa fonte alternada, ela vai ficar bem no meio desses resistores, ok? Então, se a gente tirasse a fonte daqui, o que a gente ia ver? D3 e D1 em série, D4 e D2 em série, esses dois pares 1 e 3 em paralelo com o par 2 e 4, e a fonte de alimentação alternada ela vem
bem no meio do nosso circuito. Então, ela vem entre D1 e D3, entre D2 e D4. Beleza? Então, essa é a estrutura básica aqui que a gente vai ter dentro deste nosso circuito. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos analisar qual que vai ser o funcionamento dessa estrutura para a gente entender como que ela vai funcionar aqui dentro. Tá? Então, vou puxar o nosso circuito aqui para uma outra página. Então, puxar o circuito para cá. Beleza? Então, a princípio, agora vocês estão vendo o circuito aqui no Paint. Certo? Deixa eu só fazer o seguinte. Arrumar aqui. Beleza? Agora ficou um pouquinho melhor. Ok? Então, o que a gente vai ter de estrutura aqui? O que a gente vai ter de funcionamento aqui? Primeiro que nunca a gente vai ter D1 e D2 e D3 e D4 conduzindo ao mesmo tempo. Isso não acontece, tá? Sempre quando acontece a condução dos diodos, elas vão acontecer de forma cruzada. Então, quando o D1 estiver conduzindo, deixa eu fazer diferente aqui. Quando o D1 estiver conduzindo, o D4 vai estar conduzindo juntamente com ele. Quando o D2 estiver conduzindo, o D3 vai conduzir em conjunto com ele. Aqui, beleza? Então, D2 com D3. Então, a condução ela sempre acontece de forma na diagonal, certo? Ela nunca acontece em linha e ela nunca acontece aqui lateralmente. Ela sempre vai acontecer de forma diagonal, tá? Então, D1 e D4 vão conduzir em um semiciclo, D2 e D3 vão conduzir em outro semiciclo. Esse é o nosso processo. D1 conduz com D4, D2 conduz com D3. Beleza? Sempre vai acontecer dessa forma. Lembrando que a gente tem esse sinal de entrada aqui, certo? Então, nosso sinal de entrada é um sinal senoidal. Esse sinal senoidal, a gente tem que sempre encarar ele em duas etapas diferentes. A gente primeiro analisa a etapa positiva do nosso sinal, que vai de 0 a π, ou seja, de 0 a 180 graus, e na sequência a gente analisa a etapa negativa do sinal, que vai de π a 2π, ou de 180 a 360. Ok? Então, sempre quando a gente vai fazer análise aqui, a gente tem que gerar análise em duas etapas. Primeiro olhando para o positivo, depois olhando para o negativo. Tá bom? Então, sempre lembrem desse detalhe aqui. Agora, só para a gente entender por que ele vai conduzir na diagonal, vamos fazer o seguinte. Para a gente também entender como que vai ser o funcionamento completo desse circuito. Vamos considerar que a gente vai analisar a primeira etapa, ou seja, a etapa do sinal positivo. Então, a etapa do sinal positivo, a gente vai ter o positivo aqui em cima, então, como está na imagem, e o negativo aqui. Então, essa consideração inicial, ela está dizendo para a gente o quê? Que a gente está no semiciclo positivo. Beleza? Se a gente está no semiciclo positivo, onde a gente tem o positivo da fonte no lado esquerdo e o negativo da fonte no lado direito, a gente vai ter, teoricamente, esse sentido para a nossa corrente. Correto? Então, a corrente ela vai apontar para cima da fonte, ou aqui da direita para a esquerda. Quando a corrente aponta para cá, nesse nó em específico aqui, vou chamar ele de A, nesse nó aqui, o que vai acontecer teoricamente? Vai acontecer uma divisão da corrente. Então, a corrente está entrando nesse nó aqui, certo? E eu tenho dois possíveis caminhos. O possível caminho para o diodo D1 e um possível caminho para o diodo D3, certo? Então, na teoria, a corrente vem uma porção para cá e uma porção para
K. Beleza? Então, entra uma corrente, ela tem dois caminhos, ela vai se ramificar. Beleza? Porém, contudo, entretanto, todavia, o que a gente sabe? A gente sabe que para o diodo conduzir, eles têm que estar polarizados diretamente. Ou seja, eu tenho que ter um positivo aqui e um negativo aqui. Com esse sentido da corrente aqui, que está subindo para o D1, a gente tem o positivo aqui e tem o negativo aqui. Então, esse diodo D1 está polarizado corretamente. Se a gente olhar o sentido da corrente para o D3, teoricamente, a gente teria essa polarização. Mais em cima, menos embaixo. Com essa polarização aqui, o diodo D3, ele não vai estar polarizado diretamente. Ele vai estar polarizado inversamente. Por quê? Porque a polarização correta para que ele conduza teria que ser o mais aqui embaixo e o menos em cima. Porém, essa corrente, teoricamente, me dá o mais em cima e o menos embaixo. Então, esse diodo D3 ele não vai estar conduzindo. Se o diodo D3 não vai estar conduzindo, o que isso significa? Significa que não vai existir essa corrente aqui, descendo, e, consecutivamente, esse diodo D3, a gente pode considerar que ele está aberto no circuito. Correto? Então, a gente pode ter essa consideração daqui. Beleza? Então, tá. Então, o diodo D3 não vai estar conduzindo. Bacana. Então, só vou ter condução da D1. Então, D1 vai estar conduzindo, a corrente ela vai passar pelo diodo D1, vem para cá e vai chegar nesse novo nó B aqui. Quando fica aberto, quer dizer nulo. Sim, Emanuel. Aqui, no caso, a gente pode considerar que quando o diodo está aberto, quer dizer que eu não tenho passagem de corrente por ele. Então, posso considerar como um circuito aberto mesmo. Circuito aberto não tem passagem de corrente, ele está fora aqui da nossa análise. Beleza? Ok? Então, dá para dizer sim como nulo. Por isso até que eu apaguei ele ali. Tranquilo? Talvez. Acho que sim, não sei. Respondi sua pergunta, Emanuel, ou não? Então, beleza. Show de bola. Ele deu belezinha. Sim. Então, bacana. Então, voltando aqui, né? Temos essa polarização aqui, positiva e negativa. Vou até tirar isso aqui daqui, que tá feio para um cacete. E vou copiar esse cara aqui para ficar mais bonitinho. Então, positivo embaixo, negativo em cima. Então, bacana. Aí depois, o que vai acontecer? A corrente passou pelo D1, veio aqui e chegou nesse nó B, que é esse nó aqui em cima. Esse nó, o que eu tenho? Essa corrente ela vai, teoricamente, vir uma porção para o resistor e uma porção para o D2. Então, vai descer uma porção para o resistor e vai descer uma porção para o D2. Porém, se a gente olhar aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo processo desse diodo D3. A gente vai ter uma polarização nesse diodo D2, que pela corrente seria esta polarização, que é uma polarização inversa. A gente precisa que o diodo tenha uma polarização direta para conduzir e não inversa. Então, aqui no caso, essa polarização ela faz com que esse diodo D2 também fique aberto. Então, não vou ter essa corrente descendo pelo D2
Isso vai fazer com que ele fique aberto dentro do meu circuito. Se o diodo aqui está aberto, a corrente só vai vir para o nosso resistor, ok? E depois a corrente ela vai subir aqui pelo diodo D4. Quando a corrente subir pelo diodo D4, o que a gente vai ter? Uma polarização direta, ou seja, uma polarização que está correta no nosso sistema, e esse diodo aqui, D4, ele vai conduzir. Então, nós temos esta polarização direta e o D4 conduz. Então, eu tenho esse caminho para a corrente aqui acontecendo. Nesse caso, como passo pelo D1 e D4, é como se fosse o lado positivo da senoide. Sim, Matheus, aqui a gente está considerando que a nossa tensão de entrada aqui, ela está com esse sentido, beleza? Então, apontando para cima, digamos assim. Está apontando para a esquerda. Então, aqui é a parte positiva da senoide que a gente está analisando, na entrada. Beleza? Então, seria a parte positiva da entrada da senoide. Tá bom? Então, parte positiva da senoide, na entrada, me gera esse fluxo de corrente aqui, e esse fluxo de corrente vai fazer com que eu tenha qual polaridade no resistor? Mais em cima, menos embaixo. Beleza? Então, estou considerando isso aqui. Então, essa parte aqui da senoide positiva da entrada me gera, ou vai me gerar uma senoide positiva aqui na saída, se eu olhar desta forma. Então, tá. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar um gabaritozinho para a gente anotar essas informações e não perdê-las. Então, puxar para cá. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Qual que é o nosso VO de entrada? Ou, melhor, qual que é o nosso VO que a gente acabou de achar aqui? Nosso VO que a gente acabou de achar aqui é uma senoide positiva. Beleza? Então, vou colocar aqui em azulzinho a nossa saída. Beleza? Então, isso aqui é a nossa tensão de saída. Eu vou colocar aqui embaixo a nossa tensão de entrada, tá? Então, vou apagar aqui inicialmente as tensões do diodo e vou colocar a tensão de entrada, para que a gente não se perca e fique um pouquinho mais simples para a gente. Então, em cima ali eu tenho o VO, tensão de saída, e aqui embaixo eu vou ter o VI, tensão de entrada, tá? Então, a nossa tensão de entrada, primeiro a gente analisou a parte positiva dessa tensão. Beleza? Então, VI aqui, o que aconteceu? Estamos analisando a parte positiva da tensão de entrada, isso me gera uma senoide positiva aqui na saída. E a nossa corrente, aqui em vermelho, também vai ser nesse formato, só que com uma amplitude mais baixa. Beleza? Até aí, pessoas. Ok? Fez sentido? Não fez sentido nenhum? Tranquilo? Precisa que reexplique? Querem que faça aqui novamente ou de boas, não de boas? Prisada, teu desenho é horrível, eu sei. Sua senoide é nojenta, eu sei. Eu não consigo desenhar bonito no Paint, mas espero que dê para entender. É um camelinho, pode ser. Pode ser um demônio também, nunca saberemos. Então, beleza. Acabando de analisar a parte positiva do nosso sinal. Pronto. Tá? Agora, o que a gente vai analisar? Parte negativa. Então, tirei toda essa análise aqui, coloquei o circuito em branco aqui novamente. Agora, a gente quer analisar a parte 2 do sinal de entrada. Segunda etapa. Segunda etapa do π ao 2π é o quê? É a parte negativa. Opa, negativa. Aqui.
Beleza? Então agora nossa sinal de entrada está aqui na parte negativa. Então tá. Então o que a gente tem nesse momento? A gente não tem mais essa polaridade, que era a polaridade inicial. A gente tem esta polaridade aqui. Então a gente iniciou pela parte positiva, indicando que a corrente estava indo da direita para a esquerda. Agora, na parte negativa, a gente vai considerar que a corrente está indo da esquerda para a direita. Ok? Então, a nossa corrente aqui, ela tem qual sentido? Esse sentido agora. Então, estamos olhando aqui a parte negativa. Desapareceu meu desenho? Por quê? Beleza. Estamos olhando essa parte aqui agora. A corrente está neste sentido. Beleza? Corrente nesse sentido, então ela vai vir primeiro para esse nó aqui, certo? Quando chegar nesse nó, ela teoricamente vai se dividir, vem uma porção para cima e vem uma porção para baixo. Ok? A porção para baixo, levando em conta as análises anteriores, vai fazer com que esse meu diodo não esteja polarizado da forma que ele deveria estar para conduzir. Ou seja, ele vai estar polarizado inversamente. Se ele está polarizado inversamente, esse diodo aqui ele vai ser uma parte aberta. Então, corrente não vem para baixo, ela só vai vir aqui para cima. Quando ela chegar no nó aqui na parte superior, esse nó B aqui, o que vai acontecer? Teoricamente vai dividir, vem uma porção para cá, uma porção para cá. Essa porção de corrente que vem para o diodo D1, ela vai fazer com que esse diodo esteja polarizado inversamente. Se o diodo está polarizado inversamente, o que vai acontecer? Ele vai estar como sendo um circuito aberto, não vai conduzir, então não vai vir corrente para o diodo D1. Então a minha corrente ela vai sair da fonte, vai subir pelo diodo D2 e vai descer pelo nosso resistor. Vai fazer esse caminho. Desceu do resistor, esse circuito está aberto, essa parte do circuito está aberta, não vem corrente para cá, a corrente vai vir toda pelo T3. Então esse aqui vai ser o nosso ciclo, aonde nessa parte negativa do sinal de entrada, o nosso sinal de saída continua sendo positivo. Ou seja, eu tenho o mesmo fluxo de corrente pelo resistor, tanto quando a minha entrada está na parte positiva, quanto a minha entrada está na parte negativa. Então, o que eu tenho aqui, na minha saída, como resposta, para a minha tensão é isso aqui. E para a minha corrente, isso aqui. Então, por que o nome é retificador de onda completa? Porque aqui no caso, ele está pegando todo o ciclo e fazendo com que ambos os ciclos virem positivos. Que é diferente daquele retificador de meia onda. O que o retificador de meia onda ele fazia? O retificador de meia onda, ele fazia com que apenas metade do ciclo fosse utilizado. Esse sistema aqui faz com que os dois pedaços do ciclo sejam utilizados, tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Então, ele é um retificador de onda completa justamente por quê? Porque ele tem a capacidade de tanto utilizar a parte positiva do sinal de entrada quanto a parte negativa do sinal de entrada, transformando ambos em um sinal positivo. Então, Jean, aqui é só por causa do desenho.
tá? Poderia vir a acontecer da corrente ser maior que a tensão, né? Mas aqui só por uma questão didática do meu desenho, a corrente está com uma amplitude menor, tá? Nessa análise aqui que a gente faz, a princípio são diodos ideais, eu não tenho perda, beleza? Mas para um diodo real eu tenho. Eu já mostro as formas de onda ali dos diodos reais, tá? Mas aqui é só por questão didática que a amplitude está menor, beleza? Então, show de bola. Bacana aqui, pessoas. Fez sentido? Não fez sentido nenhum? Tranquilo? Tirando os desenhos horríveis aqui, tirando a senoide horrenda. Fez sentido? Sim, não, talvez. De boas? Então, massa. Aí é bonito. Então, beleza. Então, vamos voltar aqui agora para cá. Então, vimos aqui a nossa análise, né? Então, o que que acontece? Olha só como essas formas de onda aqui são mais bonitas que a minha. Faz parte. Esse aqui é o nosso sinal de entrada. Acabamos de ver lá, se é uma senoide completa. E o nosso sinal de saída vai ser esse sinal, que agora é um sinal CC, que tem ambas as partes aqui aparecendo. Então, são os dois semicírculos, ambos na parte positiva. Ah, Prisana, mas eu quero os dois semicírculos na parte negativa. Tem como fazer isso? Tem, né? Você pode inverter todos os diodos para apontar para baixo, né? Se você continuar tendo essa consideração, a tensão vai ser negativa. Ou você muda a fórmula de análise. Se você coloca o menos aqui em cima e o mais embaixo, esse teu sinal ele seria um sinal negativo. Então tudo depende da referência aqui, beleza? Lembrem que essa questão de tensão negativa é dependente da referência, né? Não existe tensão negativa, não existe corrente negativa. O que tem é fluxo em sentidos opostos, né? E dependendo da referência, isso quer dizer que o que eu determinei está ao contrário, né? Então, se eu determino isso aqui, que o positivo é aqui e o negativo é aqui, deu uma tensão negativa, não quer dizer que a tensão é negativa, quer dizer que a minha referência é invertida. Beleza? Então, lembrem disso. Bacana, então, esse sinal de entrada gera esse sinal de saída. Já dá para ver que vai ser bem melhor do que o retificador anterior por um primeiro motivo que é o quê? Né? Aqui a gente já tem os dois semiciclos. No outro retificador a gente tinha um só. Então aqui a gente já está aproveitando muito melhor o nosso sinal de entrada. Né? Em vez de usar só metade, estamos conseguindo usar todo ele. Detalhe importante é, obviamente vocês estão vendo que a gente saiu de um único diodo, lá do retificador de meia onda, para 4 diodos. Né? Então, a gente saiu de um diodo para 4. Então, esse circuito aqui, obviamente, é um circuito mais complexo, um pouco maior, que tem um pouco mais de gasto. Né? Então, obviamente que 4 diodos são mais caros do que um diodo só. Então, tem esse detalhe, é um circuito, obviamente, mais complexo, mas que gera uma resposta muito melhor para a gente. Beleza? Sim, Matheus. Já vamos falar sobre filtro capacitivo, né? Que daí no caso a gente chama de filtro capacitivo, mas sim. Aí é justamente esse ponto aí. Beleza? Não, que é isso. Jamais, cara. Quer dizer que você já tá ligeiro. Não precisa se desculpar. Até parece. Mas tá perfeita a tua ideia, tá? Show de bola. Então vamos seguindo aqui, pessoas. Então aqui é a nossa descrição que eu fiz ali com vocês, né? Semiciclo positivo da tensão, quer dizer que a tensão de entrada é maior do que zero. Então quem que vai conduzir? O diodo D1 e o T4. Então essa etapa aqui ela vai do 0 graus até os 180 graus, ou do 0 até o π. Na segunda etapa, no semiciclo negativo da tensão, a gente vai ter uma tensão menor do que zero, né? Ou seja, mudamos a polarização dela. Essa passagem por zero aqui vai fazer o quê?
vai fazer com que os diodos D2 e D3 que antes estavam bloqueando conduzam e os diodos D1 e D4 que estavam conduzindo agora bloqueiem. Então tem aquela inversão do par de diodos que está conduzindo, certo? E a tensão ela continua sendo positiva na carga. Então, o que a gente tem? A gente tem essa resposta aqui, ou seja, uma resposta bem melhor do que o retificador anterior. Ok? Então aqui, mais uma vez, a forma de funcionamento, D1, D2, D3, D4, né? Que só está a fonte para fora, né? Mas é o mesmo desenho que eu gerei ali com vocês. Importante é a gente perceber que tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo da nossa fonte de entrada, o que a gente tem aqui sobre o nosso resistor ou sobre a nossa carga é sempre a mesma polaridade. Então, retificando meia onda, ok? Essa aqui é a nossa forma de onda ideal, então, né? Então, essa primeira faixa aqui em cima, o que ela está mostrando? Ela está mostrando em azul o VO e em vermelho o nosso VI. Então, o nosso VI é uma senoide, né? Do tipo AC, e o nosso VO é um valor CC, certo? Aqui a corrente, né? Tá a corrente na nossa carga. E aqui embaixo, nessas duas últimas fileiras, a gente tem as tensões sobre os diodos, ok? Então, aqui D1 e D2, na primeira, e na segunda, embaixo aqui, D3 e D4. Então, percebam que o nosso diodo D1, que está em vermelho aqui em cima, está conduzindo junto com o diodo D4, em azul aqui embaixo, e o diodo D2, na parte superior, em azul, conduzindo junto com o diodo D3, embaixo. Quando os diodos eles estão bloqueados, eu não tenho condução. Então, a resposta de tensão sobre os diodos é como se fosse um retificador de meia onda. Ok? Então, sobre a carga eu tenho uma retificação de onda completa, sobre os diodos é como se eu tivesse uma resposta de retificação de meia onda. Então, em metade da onda, em metade do ciclo, eu tenho tensão sobre o diodo, na outra metade eu não tenho. Beleza? Então, essas são as formas de onda ideal, considerando diodos ideais. Quando a gente vai aqui para os diodos reais, na prática, a gente sabe que a gente tem perda de tensão, né? E que a gente tem, no caso, o valor de 0,7 para ele conduzir. Então, percebam que a gente tem uma diminuiçãozinha aqui na resposta. Por isso que precisa de 4. Sim, Milena, por isso que precisa dos 4 diodos ali. Porque em cada semiciclo, eu vou ter 2 diodos trabalhando num primeiro semiciclo e no outro semiciclo eu vou ter os outros 2 diodos. Então, eu pego metade da resposta em um semiciclo e a outra metade no outro semiciclo. Então, é justamente por isso que eu preciso ali dos 4 diodos, realmente. Porque um dos pares vai ter uma resposta de meia onda e o outro par vai ter a outra resposta de meia onda. Então, se eu somar as duas respostas de meia onda, eu tenho uma resposta de onda completa. Seria bem essa a ideia, sim. Beleza? Então, eu acho que tá tranquilo. É bem essa visão aí mesmo. Beleza? Aí aqui, então, voltando ao nosso ideal, o que a gente tem aqui? Em azul, a resposta de entrada e em vermelho, a resposta da saída. Então, vejam que a gente tem uma perda de tensão, né, em relação à entrada e à saída. E também a gente tem aqui, digamos assim, o problema da linearidade. Então, se eu olhar para essa onda, ou se eu olhar para essa aqui, fica até mais fácil, a gente vê que, digamos assim, seria um sinal perfeito. Eu não tenho nenhum ponto planar aqui no nosso VO. Mas, se a gente olhar para um diodo real, a gente vai ver que tem essa planaridade aqui. Tem um momento que vai acontecer que eu não vou ter tensão nenhuma na saída. Isso por causa do quê? Daquele 0,7 do diodo. Porém, como são 2 diodos, né, a gente tem que somar ambos. Então, a tensão total que eu perco
na condução daquele circuito é 1.4 volts. Beleza? Porque eu tenho que passar 0,7 de um diodo e 0,7 do outro diodo. Então, vou conduzir 2 diodos por vez. Então, tem que ter 0,7 aqui, perco 0,7 aqui e perco 0,7 aqui. Essas duas perdas somadas dão uma perda total de 1.4. Ok? Então, essa estrutura, ela tem também uma perda um pouquinho maior do que a estrutura de retificação de meia onda. Como eu só tinha um diodo lá, eu só perdia 0,7. Aqui eu vou perder 1.4, mas em compensação eu tenho todo esse outro semiciclo aqui aparecendo. Beleza? Então tem isso aqui, tem essa questão de que eu estou perdendo um pouco da tensão máxima da entrada na saída por causa da dissipação dos diodos. Eu também vou ter essa planaridade aqui, ok? Isso aqui então são as tensões de entrada em azul e de saída em vermelho. Aqui também são as tensões que a gente vai ter sobre os diodos, né? Então aqui são todos eles, né? Então fica um pouquinho complicado de ver, mas são todas as respostas em conjunto aqui dos diodos, né? Que é até mais fácil de ver aqui, né? Mas lá é a mesma coisa que a gente tem aqui separado, mas vendo essa planariedade, que é justamente a questão aqui da perda do diodo, né? De eu ter as perdas de 0,7 ali do diodo. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui também a resposta em corrente em um único diodo. Beleza? Então, é assim que ele vai responder, como se ele tivesse em meia onda. Então, cada par ali numa meia onda. Beleza? Então, esse é o nosso processo. E o que a gente tem de tensão de entrada e de saída, correntes e funcionamento? Aqui, pessoas, mais uma vez, né, tem toda uma descrição completa de como a gente chegou nesse cálculo e tudo mais, por integração e derivação. Não vem ao caso para a gente estudar isso, como a gente já conversou nas aulas anteriores, então aqui a gente tem as formulações diretas, beleza? Então, nosso sinal de entrada é o VI, que é igual à amplitude, nosso VP de um seno. Então, isso aqui é padrão, né? Como a gente está falando de sinal senoidal, então a nossa tensão de entrada sempre vai ser um V seno de um ômega T. A nossa tensão média da entrada, por ser uma senoide, é sempre zero. Né? Então, lembrem disso lá, que a nossa tensão de entrada é zero. Não tem como eu ter tensão de entrada média, né? Porque se eu fizer o valor médio aqui da minha senoide de entrada, o médio disso é zero. Por isso que a gente usa a tensão de entrada eficaz. Tensão de entrada eficaz do nosso sinal é o tensão de pico divididos por raiz de 2. Então isso aqui a gente já tinha visto lá na aula anterior, né? E vocês já conhecem de padrão do CA, né, a princípio. Então, tensão de entrada, tensão média e tensão eficaz. E da mesma forma, o que a gente vai ter? A gente vai ter as tensões de saída. A tensão de saída de pico é igual à tensão de entrada de pico, na nossa teoria. Beleza? Como a gente viu ali. Se eu for fazer uma análise mais prática, a minha tensão de saída de pico vai ser igual à tensão de entrada menos a perda dos diodos. Beleza? Então, tensão de saída de pico, teoricamente, é igual à tensão de pico de entrada. E, na prática, ela vai ser a tensão de pico menos a perda do diodo. Então, normalmente vai ser a tensão de pico de entrada menos 1.4. Tá? A tensão média aqui sobre a nossa saída, ela vai ser o quê? Ela vai ser 2 multiplicado pela nossa tensão de pico, divididos por I. Se a gente resolver isso aqui, a gente vai ter que essa tensão de saída média, ela vai ser algo em torno de 0,9 da tensão eficaz de entrada. Se a gente lembrar lá do anterior, do retificador de meia onda,
a nossa tensão média na saída do retificador de meia onda, ela era de 0,318. Então, 0,32. Então, a gente tinha 0,32 da tensão de entrada na saída como valor médio. Aqui, para esse retificador, a gente vai ter 0,9 da tensão de entrada como valor médio na saída. Então, a gente já consegue melhorar muito a resposta em tensão desse nosso sistema. Beleza? Então, a tensão média aqui, ela normalmente vai ser dada por 2, que multiplica a tensão de pico, divididos pelo nosso π. Beleza? Ah, Prisiada, da onde que saiu essa fórmula? Essa fórmula aqui, ela saiu justamente lá de uma integração que a gente faz do nosso sinal de entrada aqui. Então, acho que não é interessante para vocês isso nesse momento. Então, a gente trabalha com a formulação direcionada. Beleza? As correntes é o mesmo padrão. Tá? A corrente de pico vai ser a tensão de pico divididos pela resistência. Corrente média vai ser a tensão média divididos pela resistência. E a corrente eficaz vai ser a tensão eficaz divididos pela resistência. Beleza? Sempre esse padrão. E as tensões que a gente tem sobre os diodos, o que eu vou ter? A corrente de pico em qualquer um dos diodos, ela vai ser igual à corrente de pico da carga. Beleza? Então, a corrente de pico da carga é a mesma corrente de pico que eu tenho sobre qualquer um dos 4 diodos. A corrente média dos diodos, ela vai ser a corrente média da carga divididos por 2. Então, eu tenho metade da corrente em cada um dos diodos. Corrente média. Beleza? E a corrente eficaz de qualquer um dos 4 diodos vai ser a corrente eficaz da carga divididas por raiz de 2. Certo? Então, essa aqui é a nossa estrutura de correntes que a gente tem. E a tensão máxima reversa que a gente tem no diodo, em qualquer um dos 4 diodos, vai ser a tensão de pico. Então, tensão máxima reversa em qualquer um dos 4 diodos é a tensão de pico. Beleza? Então, essas são as nossas respostas de corrente e tensão, tanto para entrada, saída e para os diodos. Beleza? O fator de conversão dessa estrutura aqui, como eu já tinha comentado com vocês, que é justamente quanto que eu consigo disponibilizar de energia da entrada na saída, vai ser de 0,810. Então, o fator de conversão dessa estrutura é de aproximadamente 81%. Então, eu consigo transformar 81% da energia da entrada em energia na saída. Isso faz com que a gente tenha que ter uma potência de entrada de 1,23 vezes maior do que a potência que a gente quer na saída. Então, se a gente quer uma potência na saída de 1 watt, a nossa potência de entrada ela tem que ser de 1,23 VA. Ok? Se eu quero ter 2 watts na saída, minha entrada ela tem que ser 2,46 VA, que é bem diferente do fator de conversão da estrutura de retificação de onda ou de meia onda, né? Onda simples, meia onda, onde a gente tinha lá 27% de taxa de conversão. Então, esse 27% fazia com que eu precisasse ter uma potência de entrada de 3,5 vezes maior do que o que eu tenho na saída. Então, vejam que essa taxa de conversão já melhorou muito com essa colocação dessa nova estrutura. Beleza? O fator de potência dessa estrutura é 1. Né? Então, como fator de potência, a gente tem uma estrutura que tem um fator de potência 1. Né? Então, total fator de potência, tranquilo. Mas o fator de conversão é de 81%. Tá? Então, já conseguimos melhorar muito
aquela estrutura inicial. Beleza? Aí aqui fazer um exemplo para a gente fazer aqui alguns cálculos rapidamente, ver ali o processo, né? Então, nesse exemplo aqui, o que ele pede? Um retificador de onda completa que é ligado numa fonte CA de 220 volts. A gente quer saber quais que são a tensão de pico, média e eficaz na carga, as correntes de pico, média e eficaz na carga e a potência média na carga, se essa carga for de 10 ohms. Beleza? Então, vamos fazer esse exemplo aqui para a gente fazer essa análise inicial, tá? Então, vou vir aqui para o nosso Word. Neste momento, vou copiar aqui o enunciado. E vamos fazer este carinha daqui. Beleza? Então, a nossa tensão ali, ela vai ser... Vocês estão vendo o Word? Então, vai ser uma tensão de 220 eficaz e a gente tem uma resistência de 10 ohms. Beleza? Então, eu quero saber qual que é a tensão de pico, média e eficaz. Beleza? Então, vamos começar pela tensão de pico. Ok? Aqui a gente tem a nossa tensão eficaz da entrada. Beleza? Para a gente transformar essa tensão eficaz da entrada em uma tensão de pico, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar ela por raiz de 2, certo? Então, a minha tensão eficaz, meu VI EF, é igual a raiz de 2. Opa! Raiz de 2 deste lado, né? Que vai ser igual a minha tensão de pico. Então, VI P. Beleza? Então, a tensão de pico ela é igual a tensão eficaz vezes raiz de 2. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que a nossa tensão de pico da entrada ela é igual a 220, que multiplica raiz de 2, que é 1,41. Vou colocar ali como 1,41. Beleza? Então, 1,41. Então, a nossa tensão da entrada de pico, ela vai ser igual a 311 aproximadamente. Essa aqui é a nossa tensão de pico de entrada. Então, faço ali 220 multiplicado por raiz de 2, beleza? Dá 311,12. Certo? Então, essa aqui é a nossa tensão de pico de entrada. Porém, aqui está perguntando qual que é a tensão de pico na carga. E o que a gente sabe? A gente sabe que na teoria, o nosso VIP vai ser igual ao nosso VOP. Então, a tensão de pico da entrada é igual à tensão de pico da saída. Então, nosso VOP, nossa tensão na carga, vai ser igual a 311,12 volts. Beleza? Se a gente estivesse olhando para consideração dos diodos, se a gente olhasse e falasse, cada diodo tem uma perda de 0,7. O que a gente teria aqui? Né? Uma segunda possibilidade de resposta aqui. A gente teria aqui, essa nossa tensão de saída seria a tensão de pico menos 1,4. Beleza? Então, a nossa tensão de saída seria tensão de entrada menos 1,4. Então, eu teria como tensão de pico na saída o valor de 309,72. Então, esse aqui é sem considerar perda no diodo.
Isso aqui é considerando perda no diodo. Beleza? Então essa primeira aqui seria a tensão sem consideração da perda do diodo e essa aqui seria com a perda do diodo. Vejam que tem um pouquinho de diferença. Obviamente que uma tensão muito alta, isso não influencia tanto. Agora, se eu tiver uma tensão mais baixa, por exemplo, 10 volts, eu perder 1,4 é bastante coisa. É quase 15% da minha tensão. Eu em 300 volts perder 1,4, eu estou perdendo bem menos, tá? Então, tem que, dependendo do caso, levar em consideração a característica aqui de perda do diodo. Beleza? Os outros cálculos eu vou fazer todos sem a consideração do diodo, tá? Só queria mostrar aqui para vocês que a consideração é essa e daí todos os outros cálculos eles vão depender do VP, ou seja, da nossa tensão de pico. Então, os demais cálculos, se a gente quiser considerar o diodo, usa esse valor de pico. Se eu não quiser considerar os diodos, eu uso esse aqui. Beleza? Então, agora eu vou calcular aqui a tensão média na minha carga. A tensão média na minha carga, ela vai ser o quê? Tensão média na carga, VO, ela vai ser igual a 2, que vai multiplicar a nossa tensão de pico. Então, vou colocar aqui o nosso VO pico, divididos por π. Beleza? Cadê? Aqui. Então, é isso que a gente vai ter como resposta, ou como equação, né? Então, vou pegar esse cara e vou mudar aqui o valor do pico para 311,12. Beleza? Então, o nosso VO médio aqui, deixa eu anotar que é o médio, senão a gente depois se perde. Médio. Nosso VO médio aqui, ele vai ser igual ao quê? Então, ele vai ser igual, cadê a calculadora? Aqui. A 311,12 multiplicado por 2, que vai dar 622,24, divididos por π, 3,141592. Então, a gente vai ter um valor de 198,06 volts. Beleza? Então, nesse caso aqui, a nossa tensão média na saída é 198. Professor, as perdas do diodo são constantes? Então, Miguel, vai depender do diodo que você está usando. Se for um diodo de silício, a perda dele é 0,7. Se for um diodo de germânio, a perda dele é 0,3. Então, vai depender da fabricação desse diodo. Beleza? Mas o mais comum para 90% dos casos é usar o diodo de silício. Por isso que na maioria das vezes você já vai encontrar direto 1.4 ou 0.7, que é o mais comum. Beleza? Então, mas vai depender da fabricação dele. Tem diodos que perdem mais, tem diodos que perdem menos. Mas o comum é o silício 0.7. Tá bom? Beleza? Então aqui a nossa tensão média, certo? Então vejam que, né, a nossa tensão média, ou a nossa tensão média aqui, né, da entrada que era 0, agora ela virou 198. Se a gente calculasse com o retificador lá padrão, retificador de onda simples, esse valor aqui ele ia estar muito mais baixo do que isso, né? Ele ia estar lá perto dos 100 volts, se eu não me engano. Acho que até mais baixo do que isso. Mas aqui, então, a gente já tem uma tensão média bem mais interessante. Beleza? E daí aqui, por último, vamos calcular a nossa
tensão eficaz na saída. Então, nosso VOEF, tensão eficaz. A nossa tensão eficaz, ela é dada pelo quê? Ela é dada aqui por VOP, então pela tensão de saída de pico, então nosso tensão da carga de pico, divididos por raiz de 2. Esse aqui que a gente tem como tensão eficaz. Beleza? Aqui no caso, a gente vai ter o nosso valor de pico, 311,12, divididos por raiz de 2. Beleza? Então, nosso VO eficaz daqui vai ser 311,12 divididos por raiz de 2. Então, vou ter ali 219,99 volts. Essa é a nossa tensão eficaz de saída. Praticamente ali os 220, né? Beleza? Tranquilo até aqui? Sossegado? As nossas correntes, né? A gente pega as tensões e divide pelas resistências. Ok? Então, corrente de pico, o que eu vou fazer? Vou pegar a tensão de pico e dividir pela resistência. Então, nosso IO pico vai ser igual a nossa tensão de pico divididos pela nossa resistência. Então, vou ter aqui o nosso VO de pico, ele é o quê? Ele é 311,12. E a nossa resistência é 10. Ok? Então, nossa corrente na carga de pico, ela vai ser igual a 31,11 ampere. Ok? Para a nossa corrente média, a gente vai ter a mesma coisa. Corrente média vai ser o VO médio dividido pela resistência. Nosso VO médio é aqui 198,06 divididos por 10. Então, a nossa corrente média vai ser 19,80 ampere. E por último aqui, a nossa corrente eficaz, ela vai ser a nossa tensão eficaz divididos pela resistência. Então, a nossa tensão eficaz ali, ela é 219,99 divididos por 10. Então, a nossa corrente eficaz aqui, ela é igual a 21,99 ampere. Beleza? Então, essas são as nossas correntes. E por último, o que está pedindo aqui? Potência média. Então, potência média, né? Lembrando lá que a potência ela é uma relação de P igual a V vezes I, né? Então, a nossa potência média, ela vai ser o quê? A nossa potência média, ela vai ser igual à nossa tensão média, que multiplica a nossa corrente média. Ou também, o que a gente poderia fazer aqui, por exemplo, é V médio quadrado dividido por R, né? Então, também daria para fazer isso, né? Lembrando
daquelas relações de potência e lei de Ohm que a gente tem, certo? Então aqui, nossa potência média na carga, ela vai ser igual a 198,06 multiplicado por 19,80. Então, 198,06 multiplicado por 19,80, isso vai me dar um valor de aproximadamente P médio igual a aproximadamente 3,21 kV. 21 não, perdão, 3,92 kV. Quase 4 kV. kV? Não, watts. Beleza aqui, pessoas? Tranquilo? Tranquilão os cálculos? Sossegado? Muito absurdo? Ou tranquilinho? De boas? Aí sim. Então, beleza. Com certeza, jogo lá sim, já. Clarear a mente. Pode deixar. Eu jogo tanto lá no portal quanto no grupão. Beleza? Só terminando aqui, daí salvo tudo, dou uma organizada e coloco lá. Beleza? Então, fechou. Agora, vamos para mais um último detalhe aqui. Que foi o detalhe até que o Matheus, se eu não me engano, foi o Matheus que comentou lá em cima do CAP. Então, olha só. Eu posso melhorar ainda mais esse circuito, né? Eu posso melhorar ainda mais esse retificador. De que forma que a gente pode melhorar esse retificador? Colocando aqui, em paralelo com a carga, um capacitor. Então, se a gente colocar um capacitor aqui em paralelo com a nossa carga, a gente vai conseguir ter uma resposta mais linearizada. Como assim? A gente vai ter uma resposta mais ou menos neste formato. Beleza? Aonde? Né? Vamos considerar inicialmente. Inicialmente o capacitor vai estar descarregado. Né? Então, na minha saída aqui, que é o semiciclo sempre positivo, ou sempre positiva a minha resposta, o capacitor ele vai carregar, carregar, carregar. Quando o meu sinal começar a cair, o capacitor ele vai descarregando pelo nosso resistor, ou pela nossa carga. Então, a nossa resposta, ao invés de ser aquelas senoides bem abruptas que a gente tinha visto aqui em cima, ao invés de ser esta resposta aqui neste formato, a gente vai ter uma resposta mais linearizada. Por quê? Porque ao invés da tensão cair abruptamente por causa da senoide, o próprio capacitor ele vai começar a demandar energia para a nossa carga e vai fazer com que eu tenha essa linearização da resposta. Então, a minha resposta ela se torna muito mais linear quando eu estou trabalhando com esse capacitor aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, voltar para o nosso Paint e dar uma desenhada rápida aqui para vocês. Deixa eu puxar o nosso gabarito, que está lá no último slide. Que com o gabarito eu já desenho feio, sem esqueça. Então, aqui. Beleza. Então, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que a nossa resposta lá normal é essa aqui. Beleza? Então, isso é o que a gente viu que o retificador faz por padrão. Certo? Então, ele forma
as senoides. Quando a gente coloca o capacitor, o que vai acontecer? Vai começar descarregado e vai carregando junto aqui com esse sinal, que é o sinal de saída propriamente dito. Mas o capacitor ele vai descarregando lentamente e vai fazer com que a minha resposta ela tenha uma tendência a ser mais linear. Então, quando a tensão de entrada está subindo, o meu capacitor carrega junto com essa tensão, e quando a tensão aqui está descendo, o capacitor ele vai descarregar pela resistência. Então, eu consigo diminuir esse problema de resposta aqui fazendo a utilização do capacitor. Ou seja, fazendo a utilização aqui do nosso filtro capacitivo. Então, este circuito aqui, essa melhoria de circuito, é uma resposta que faz com que, ou é uma melhoria, melhor dizendo, né, com que faz com que a minha resposta na saída se torne muito mais linear, ao invés de ser uma resposta bem abrupta, como que a gente tinha visto aqui. Então, dá para fazer uma fonte com isso aqui que a gente viu até agora? Dá. Já daria para fazer uma fonte, né? Não vai ser uma fonte tão eficiente e nem tão pequena, mas a gente já conseguiria fazer uma fonte aqui com essa estrutura de retificação de onda completa mais filtro capacitivo. Aí, obviamente, né? Aqui eu tenho algumas características que são o quê? Se a minha resistência ou se a minha carga é maior, eu tenho que ter uma capacidade de carga maior. Né? Então, se eu não calcular esse capacitor e colocar qualquer capacitor aqui, vai acontecer que a minha carga ela vai influenciar na linearidade. Beleza? Então, sempre tem que ter um cálculo de capacitância aqui correto para que eu possa colocar uma carga corretamente e essa carga ela não influencie na minha resposta. Né? Porque se eu colocar uma carga diferente, obviamente que o par RC aqui vai gerar um novo tal e o tempo de descarga vai ser diferente. Então tem que sempre tomar cuidado com o tipo do filtro capacitivo que eu vou colocar. Ou se eu vou colocar um banco de capacitores, colocar vários capacitores ali para que eles consigam carregar mais energia. Né? Mas eu tenho essa possibilidade de colocar o filtro aqui na saída ou junto à saída para que ele gere esse tipo de resposta. E até vocês podem perguntar, Prisiado, eu posso colocar esse filtro capacitivo no retificador de onda simples ou de meia onda? Pode, né? Obviamente dá para colocar esse filtro capacitivo lá também e fazer com que a resposta daquele cara tenha uma tendência a ser mais linear. Mas, né, esse circuito aqui ele sempre vai responder muito melhor do que aquele outro, né? Até porque, querendo ou não, por mais que a gente coloque esse filtro aqui, por mais que a gente coloque esse capacitor, a nossa taxa de conversão, nosso fator de conversão continua sendo 0,81. Então, eu colocar o filtro capacitivo não altera o meu fator de conversão. Ele melhora a linearidade da minha resposta de saída, mas ele não melhora o fator de conversão. Então, eu colocar um filtro capacitivo aqui faz com que o meu fator de conversão continue sendo 81%. Coloquei um filtro capacitivo lá no retificador de meia onda, eu continuo tendo 27% de conversão. Beleza? Então, sempre tem essa característica. Então, ele ajuda na linearidade da resposta, para que eu tenha uma fonte estável, na estabilidade da resposta, mas ele não ajuda na taxa de conversão. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos até aí, pessoas? Sim, não, talvez. A princípio está tranquilo. Tudo ok? Então, beleza. Então, muito bacana.